Olha só, se eu, com essa genética que vocês estão vendo aqui do meu cérebro, consigo ser funcional, consigo não viver à base de medicamentos, consigo modular o meu comportamento, ser quem eu sei que eu posso ser, viver na minha essência e adestrar o meu cérebro para buscar o que eu quero, você também consegue. E essa é a minha motivação de fazer esse vídeo hoje para você, porque eu passei muitos anos da minha vida sem saber isso aqui. E mesmo depois que eu comecei a saber, eu demorei muito para dominar o tema e entender como aplicar. E óbvio que eu estou sempre aprendendo cada vez mais. Porém, eu cheguei já num ponto onde eu consigo ser a pessoa que eu sei que eu posso ser. Eu não sou a pessoa que tem uma grande fobia social. Eu não sou a pessoa que vive com oscilações de humor o tempo inteiro. É óbvio que eu ainda tenho, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre até onde vai a modulação por meio da desinflamação e de nutrientes, mas eu consigo fazer o que eu quero e antes eu não conseguia. Então a intenção desse vídeo aqui hoje é que você comece a se incomodar. Comece a se incomodar quando você tem comportamentos que não condizem a quem você gostaria de ser. Que você comece a achar estranho e não aceitar mais as identidades e os rótulos que as pessoas te colocam como preguiçoso, impulsivo, mal-humorado, que não cumpre com a sua palavra, antissocial. E para isso, eu vou te contar um pouquinho da minha história, porque às vezes a gente vê as pessoas nas redes sociais e trabalhando, funcionando, e nós acreditamos que sempre é assim. Então eu quero te contar um pouquinho da minha história, mas o foco aqui é te ensinar como a desinflamação, como os hábitos, como os nutrientes podem te ajudar a ser quem você quer ser e por isso ter sucesso na sua vida e ter felicidade, porque a felicidade é um estado de espírito, não é um momento. Um momento é a alegria, mas quando você vive uma vida próspera, é porque você está na sua essência. Essa é a verdade. E aí a gente vai falar sobre os nutrientes para o cérebro, que a gente já falou um pouquinho, mas aqui eu quero aprofundar, sobre como modular os neurotransmissores, sobre o papel do intestino, o papel do sangue, enfim, vamos embora aqui. Eu vou te contar um pouquinho de como eu me via, tá? Por causa do que eu ouvia falar. Eu me via como uma pessoa extremamente egoísta, que só faz o que quer na hora que quer. Uma pessoa mal-humorada, que quando as coisas não eram feitas de acordo com a minha vontade, ou quando eu não ia aos lugares que eu queria ir, fechava a cara. Isso desde muito novinha. Eu era conhecida como uma pessoa inflexível. E conhecida, eu tô falando que eu me entendia assim, porque era o que eu ouvia e era o que eu praticava. Então, eu seria, na minha cabeça naquela época, eu seria louca de contestar esses rótulos, porque eu faço isso mesmo. Mas espera aí que a gente vai falar. Inflexível porque nada que sai do roteiro pode acontecer, ou então vai estar tudo bem. Aquela pessoa que não vai com a vida, sabe? Aquela pessoa que não sabe lidar com as adversidades. Aquela pessoa, por exemplo, minha mãe inclusive me chamava de jacarandá, fincada, né? Minhas amigas falavam, eu ia muito, né? Antes de morar em São Paulo, eu viajava muito para São Paulo, sempre que eu tinha oportunidade. E elas falavam, poxa, Dani, mas não vai para outro lugar, só São Paulo. Chatura, né? E eu me via como chata mesmo. A primeira viagem que eu fiz para Nova York, primeira e única, porque depois dessa experiência eu não voltei, talvez eu não volte. Eu fiquei mal-humorada o tempo inteiro, eu praticamente não tenho foto. Eu nem lavei o meu cabelo, porque eu não esperava que estivesse frio, você vai entender do que eu tô falando. Eu não esperava que estivesse frio, eu não me senti confortável, era um lugar que eu não conhecia, eu não estava apreciando, ainda tinha o fuso horário, que eu ainda não sabia que isso ia interferir.
E o que eu ouvia dos meus pais era: se não é pro lugar que você quer ir, então nada tá bom. Então fica mal-humorada. Isso pesa, gente. Porque eu sabia na minha essência que não era isso, sabe? Eu não sei te explicar, mas eu sabia. Aliás, eu acho que você sabe também, porque talvez você esteja entendendo momentos na sua vida que você também viveu dessa forma. E numa outra viagem também com os meus pais, então eu tô tentando te mostrar que esses comportamentos, por mais que eles sejam adquiridos lá na infância, esses traços de personalidade tenham sido adquiridos lá na infância, eles não precisam te acompanhar para sempre, tá? A gente fez uma viagem para Disney e era no meu aniversário. E já era a segunda viagem para Disney. Nisso, eu tinha ido a primeira, tá? Então, eu sabia do parque que eu mais gostava. Então, no meu aniversário, eu não queria correr o risco de ter uma experiência negativa. E por isso eu queria ir no parque que eu gostava. Mas por causa, né, dos ajustes lá, sei lá, na época, tinha que ser um outro parque, outro dia que a gente ainda não tinha ido. Eu não conhecia esse parque. Eu não tinha previsibilidade. Então eu não queria ir. E eu fui sim no caminho extremamente mal-humorada e eu lembro dos meus pais ficarem com muita raiva. E é compreensível porque a gente não fala sobre saúde mental o suficiente. Hoje eles teriam um comportamento diferente, mas na época era o que eles viam mesmo. Porque eu tava mal-humorada e eles fazendo um puta esforço realmente para me levar pro exterior e para fazer do meu aniversário um dia legal. Era o Animal Kingdom. Eu falei, eu não quero ir para esse lugar. Eu nunca fui, eu não sei se eu vou gostar. E aí eu lembro de fazer tão mal para os meus pais e não conseguir ser a pessoa que eu queria ser, gente. Eu queria me sentir bem. É isso que as pessoas talvez não entendam, né? Quando a gente tem uma reação ruim. Eu queria estar feliz. Eu queria estar curtindo. Eu queria estar me sentindo bem. Eu queria ser leve, resiliente, amar as surpresas, amar a imprevisibilidade da vida. Eu não conseguia. E aí a minha frustração comigo mesma de não ter o comportamento, o sentimento, a emoção que eu queria ter para aquele momento se uniu à frustração dos meus pais e aos rótulos que eles jogaram em mim por causa daquele momento, me fez quebrar. Então eu lembro direitinho, eu nunca esqueço, a gente na rampa, indo pro parque do Animal Kingdom e eu chorando e pedindo desculpa pros meus pais. Mas eu acho que nessa época eu tava mais pedindo desculpas pra mim mesma, eu não sei lidar com você. E aí, isso me levou a ter outros comportamentos de maior rigidez. Você vai entender onde eu quero chegar. Isso foi me fazendo ficar cada vez mais antissocial, cada vez ter mais rituais, cada vez ter mais regras. Por quê? Porque era um mecanismo de autoproteção. Isso eu só entendo hoje, tá, gente? Eu estou com 30 anos de idade. Era mecanismos de autoproteção do se eu for muito estimulada aqui, eu vou pifar. Então eu tive um momento primeiro de distimia muito grande. A distimia é aquele mau humor crônico. Então eu tava sempre achando tudo ruim, eu tava sempre cansada, eu tava apática diante da vida. Porque o que eu sentia era o seguinte, era junto com uma distimia, vinha uma apatia muito grande. Anedonia, não senti nada. E eu falava isso, mas eu não entendia, cara, como eu queria ter entendido na época. O que eu falava era o seguinte: eu sinto tudo em excesso. Eu sinto muito a mim, eu sinto muito ao mundo, eu sinto muito aos alimentos, eu sinto muito a tudo. Então, se eu não tenho opção de sentir menos, eu prefiro não sentir nada.
E nesse momento eu vivi anos em anedonia. Eu olhava e eu não tinha prazer, mas eu também não tinha sofrimento. Eu só fazia o que tinha que fazer. E tinham dias que eu me lembro de olhar no espelho e falar que saudade de mim. Isso aqui não sou eu sempre fui tão alegre, eu sempre fui tão expansiva e tão feliz. Mas por não entender o meu cérebro, eu precisei proteger ele. E uma outra coisa que depois foi acontecendo eram momentos de impulsividade. E a impulsividade, na verdade, aconteceu desde que eu era criança, né? Uma frase também que eu ouvi era: espera. E a impulsividade, ela era com álcool, a impulsividade, ela era com comida. E por isso que, aqui de novo, né? Eu acho que esse vídeo, além de ensinar vocês sobre modular o comportamento de vocês, ele também é um pedido de alerta para nossa saúde mental. Porque você não sabe o que leva alguém a fazer o que essa pessoa faz. Então, e eu entendo a minha responsabilidade como nutricionista e como uma figura pública na rede social. Porque quando eu não bebo, cara, não quer dizer que não seja legal, não quer dizer que eu esteja fazendo algum tipo de alerta excessivo e que eu esteja sendo extremamente restritiva ao te falar para não beber, porque eu nunca falo. Mas eu não beber porque eu entendi o cérebro que eu tenho. Quando eu bebia, eu não me lembrava de nada no outro dia. Eu passava dias em mau humor crônico, em distimia. Eu chorava sempre depois. Eu tinha acessos de raiva. Então, para mim, não funciona. Mas o outro, ele olha e acha que é mera questão estética. O outro olha a gente magra já, correndo, bufando, se desesperando ali no treino e falando: por que você faz isso? Você já é magra, isso é algum transtorno. Pelo contrário, isso é a tentativa de não abrir um transtorno. Por quê? Porque você sabe que se você não jogar em algum lugar essa excitabilidade do seu cérebro, ela vai ficar em você e ela vai se transformar em raiva, ela vai se transformar em impulsividade, em irritabilidade. Então a gente não sabe por que alguém faz o que faz. Mas então essa é um pouco da minha história. Eu tive que viver por muitos anos dentro de um corpo e tendo comportamentos muito intuitivos. Isso é uma bênção, isso não sou eu, isso eu não tenho mérito nenhum, porque hoje quando eu vejo que desde nova eu fui tendo mecanismos de autoproteção, porque o corpo tenta se proteger. E eu tenho certeza que você também tem. Só que a gente interpreta errado. A gente acha que o motivo que a gente faz as coisas que a gente faz é porque nós somos aquela pessoa. E aí, às vezes, é um desvio de caráter, é um problema de educação, é uma preguiça, é uma falta de vontade. Cara, na maioria das vezes, você só tá dando o comando errado pro seu cérebro. Essa é a verdade, você só tá inflamado. E aí agora vamos falar justamente sobre como sair desse estado, como começar a olhar para o cérebro de uma forma mais inteligente. Porque a gente ainda não fala o suficiente sobre isso e eu acho que ainda vai demorar muito. E nem sei se esse dia chega, tá? Porque os médicos não são ensinados nada sobre isso aqui que eu vou falar com você na faculdade, porque não existe o menor interesse que você não seja doente. Porque a sua doença é justamente o que justifica a existência dele. Os congressos são pagos por medicamentos. A vida de muitos médicos é totalmente paga por medicamentos, por indústrias farmacêuticas. Então não tem interesse em entender sobre o que eu vou falar aqui, sobre nutrientes, sobre inflamação. E aí eu só quero que você pense o seguinte: se o medicamento tratasse alguém, por que a gente estaria só aumentando quadros
de déficit de atenção, de depressão, de ansiedade, de autismo e tal. Aí aqui, na verdade, eu só quero me dar uma pausa e só abrir um parênteses. Porque eu não sei, tá, na real, se ele tá aumentando. A gente fala, tá aumentando. Eu não sei. Eu não sei. O meu bisavô tinha já sido internado em clínica, mas ninguém fala disso. Na época era uma coisa velada. Então eu não sei muito quanto está aumentando e o quanto a gente, na verdade, está começando a prestar atenção e tendo diagnóstico e também tendo o interesse da indústria farmacêutica de ter um remédio para aquilo ali. Então eu, sinceramente, eu não acho que esteja aumentando neste nível, tá? Mas eu ainda não sei sobre isso. O que eu acredito é que isso seja, todos os transtornos, desequilíbrios, ansiedade, depressão, eles sejam todos, na verdade, não sejam uma doença. Eles sejam sobre uma incompatibilidade. E aqui eu vou colocar justamente como que cada comportamento poderia ter servido em um momento da evolução. E aí esse momento da evolução passou, mas você carrega o gene. Por isso que os transtornos, os desequilíbrios psíquicos, eles têm origem genética. E é muito lindo ver isso porque você vê que não é um problema seu. É só mesmo que a gente está vivendo, como eu sempre falo, em um mundo que não é compatível conosco. Então, o que sobra aqui é a necessidade da gente aprender a lidar conosco. Então, sem mais delongas, vamos começar. O que interfere no nosso cérebro? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar são nos nutrientes. Então, como que a desinflamação ajuda o meu cérebro a funcionar? Para o cérebro funcionar, gente, a gente precisa de nutrientes específicos que vão servir para cada situação. Por exemplo, a gente tem a produção de neurotransmissores, que não acontece por causa da energia solar. A produção de dopamina, que nos dá motivação, coragem, vontade de viver, de agir, depende de nutrientes, como, por exemplo, a tirosina, que a gente acha nas proteínas animais. Depende da vitamina B6, que a gente acha nas proteínas animais, mas também em grãos, em frutas e em vegetais. Depende aqui a serotonina, que nos traz felicidade, bem-estar, alegria, leveza. Ela depende totalmente do triptofano. Esse triptofano também proveniente, por ser uma proteína, um aminoácido, proveniente das proteínas animais. Junto aqui da necessidade de ter uma vitamina B5, uma vitamina B6 junto aqui também, tá? Depende de GABA. GABA é o nosso neurotransmissor que eu, por exemplo, como você viu meu teste genético, é um dos que eu mais preciso, que é o de relaxamento. E quando a gente está falando de relaxamento, a gente não está falando sobre relaxamento de dormir. A gente está falando relaxamento do estado de eletricidade do cérebro, vamos dizer assim. Estado de excitabilidade, que a gente vai falar que normalmente acontece como resultado de neuroinflamação. E essa excitabilidade, ela sempre antecede um quadro depois de exaustão, porque o cérebro tenta se equilibrar, ele não aguenta ficar muito nesse estado de pé no acelerador o tempo inteiro, ele tem que pôr um pezinho no freio, tá? Esse GABA, ele depende também de vitamina B6. A B6 é essencial para o nosso cérebro, mas depende também de taurina, que é outro aminoácido encontrado nas proteínas animais. Então, já veja aqui uma coisa. Para eu ter um cérebro saudável, eu preciso de proteína. E aqui os vegetarianos, veganos ou pessoas em inflamação que possuem hipocloridria, pouco ácido no estômago, ou que no intestino tem uma disfunção da microbiota intestinal e não absorvem bem a proteína, elas já estão em risco de não ter uma boa saúde mental. E aí, muitas vezes, cuidar do seu cérebro é, por exemplo, fazer um cuidado do seu estômago, um cuidado do seu intestino.
Além dos nutrientes para a produção de neurotransmissores, eu preciso também dos nutrientes para ajudar esses neurotransmissores a chegarem no lugar que eles precisam chegar. Porque a serotonina, por exemplo, ela enfrenta uma maratona para chegar até o receptor. Porque dependendo do seu nível de inflamação, dependendo do estado do seu fígado, é como se eu sequestrasse essa serotonina e mandasse ela para outro lugar. E pelo contrário, ela vai virar um componente ruim, que é o ácido quinolímico, que na verdade aumenta a excitabilidade do cérebro. É pior. E aí, para que isso não aconteça, eu preciso estar desinflamado, com bons níveis de cortisol e também ter ótimos níveis de vitamina D e ômega 3, que ajudam ali nos receptores de todos os neurotransmissores. Além disso, eu preciso dos nutrientes que vão me ajudar a proteger o meu cérebro e os meus neurônios, porque o cérebro é um órgão que é composto em sua maioria por gordura. Cerca de 70% do cérebro é pura gordura. Então eu tenho a bainha de mielina que protege todo o meu cérebro, eu tenho ela protegendo ali os meus neurônios. E essa gordura, o ideal é que ela seja ali formada justamente por gorduras polissaturadas. E aí a gente vai pensar agora no ômega 3. Então, uma alimentação rica em sardinha, a gente não consegue ômega 3 de fontes vegetais, ou então a suplementação do ômega 3. Eu preciso pensar aqui também no TCM, que ficou muito conhecido por causa do jejum, né, os corpos cetônicos, mas a gente não precisa ficar em jejum para ter os corpos cetônicos, a gente pode fazer a suplementação do TCM, que são os triglicéridos de cadeia média provenientes do óleo de coco, por exemplo. Eles são essenciais para melhorar essa proteção do cérebro. A gente precisa pensar em nutrientes para aumentar a velocidade de sinapse, ou seja, a velocidade de comunicação entre os meus neurônios. Isso depende principalmente de glicose. Então o cérebro ele se ressente muito de uma dieta pobre em carboidratos. O que não pode é ter carboidratos ruins ou um excesso de insulina, um excesso de picos de glicose. O ideal é eu manter aquilo ali, como a gente vê, por exemplo, no meu curso de desinflamação. Isso tudo que eu tô falando a gente vê em aulas distintas, mas também nas aulas sobre saúde mental. Eu preciso de ter aquela glicose sendo fornecida constantemente, porque é dali que o meu cérebro vai tirar energia. Mas os picos também são muito ruins. Por exemplo, diversos estados de ansiedade, eles são, a bem da verdade, causados por hipoglicemia. Porque na hipoglicemia, o seu corpo entende que você está em perigo. Então, ele precisa aumentar o estado de alerta dele para que você tenha energia para responder ao perigo. E isso ele faz como? Ele faz pegando glicose que você tem estocada no seu fígado. E aí você vai tendo estados de hipoglicemia. Porque a glicose sobe e ela desce. A insulina sobe muito e a glicose desce. E aí, será que eu não estou tendo crises de pânico, de ansiedade por causa, por exemplo, de uma hipoglicemia? Então, o cérebro também precisa de nutrientes para conseguir enviar nutrientes, a bem da verdade, porque pense que se você fica sem respirar, você não fica meio tonto? Ou com certeza você também já ouviu falar que fica de cabeça para baixo para oxigenar mais o seu cérebro? Gente, se não chega oxigênio no seu cérebro, não existe saúde mental. Primeiro que não existe entrega de nutrientes, porque eles viajam pelo sangue. Faz todo sentido, né? Eu faço exame de sangue para ver quanto que estão os meus nutrientes, não é? É porque eles estão ali circulando para chegar nos órgãos, para chegar nos tecidos. Sem o oxigênio circulando, eu não tenho o que eu preciso para fazer respiração celular, que é aquilo que a gente faz pela nossa fábrica de energia, que são as mitocôndrias. É como eu ter uma usina hidrelétrica sem energia. Ela não consegue trabalhar.
E o nosso cérebro é o órgão que mais usa mitocôndria no corpo. Que mais usa. Então, se eu também estou inflamado, essas mitocôndriazinhas, elas ficam sujas. É como se a minha hidrelétrica, ela tivesse com as tomadas ali sujas. E aí não tem, ela fica falhando a condução de energia, sabe? Além, então, a gente tem a entrega de nutrientes pelo oxigênio, pelo sangue. A gente tem o oxigênio sendo usado para raciocinar, as mitocôndrias trabalharem. E a gente tem também o oxigênio sendo essencial para controlar uma das maiores causas de demência, que é justamente o aumento de espécies reativas de oxigênio no nosso cérebro. Com certeza você já ouviu falar que existem alimentos anti-câncer. O que são esses alimentos? Eles são antioxidantes, ou seja, eles são espécies reativas de oxigênio que induzem o cérebro, induzem as células, né, de forma geral, a envelhecerem mais rapidamente. E aí essa pessoa, por exemplo, ela tem um envelhecimento precoce. Então, quanto menos oxigênio eu tenho no meu cérebro, maior a liberação desses radicais livres, porque eu não tenho a funcionalidade que eu preciso ter de limpeza do meu sistema imunológico do cérebro, que depende de água, depende de nutrientes, depende de oxigênio. Eu tenho aqui também os nutrientes, e isso tudo eu tô falando nutrientes e inflamação, né? Porque, por exemplo, no meu caso, uma das coisas que eu mais preciso cuidar é a minha produção de GABA, em controle com a minha produção de glutamato. Isso qualquer pessoa que tenha déficit de atenção precisa cuidar, no autismo precisa cuidar, na tendência a desenvolver demência, Alzheimer, Parkinson precisa cuidar, na ansiedade, na depressão, em todos os quadros, na bipolaridade, nos transtornos de humor. Não existe nenhum quadro que você não precise cuidar disso. Por quê? Porque é esse estado de excitabilidade neuronal, de neuroinflamação, que é regido por muito influxo de cálcio, abertura do canalzinho ali de cloro, que fala trabalha, 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 trabalha. Aí o cérebro fala trabalho, trabalho, trabalho. Agora eu cansei. É isso que a gente tem que controlar. E a gente controla esse glutamato controlando os níveis de inflamação do nosso corpo como um todo, porque o cérebro responde ao sistema imunológico periférico, ou seja, você vê claramente, tomei um antibiótico, sua cabeça muda. Eu, pelo menos, eu tomo antibiótico, eu fico com confusão mental, melancolia, não é? Então, o nosso cérebro responde ao estado inflamatório do nosso corpo, ao sistema imunológico do nosso corpo e vice-versa. Então, por isso que é muito comum essas pessoas que eu falei, com maior excitabilidade aqui no cérebro, terem também maiores quadros de alergia, de autoimune, porque eu ativei aqui, eu vou ativar o resto. Então, por isso que a desinflamação que eu ensino para vocês, ela é sinérgica. E por isso que você não precisa ficar perdendo tempo cuidando de um sintoma ou de outro sintoma. A ideia é que você se entenda, olhe os seus sintomas e vá na raiz do problema, que muitas vezes vai justamente solucionar o resto. É muito difícil que exista uma pessoa com vários problemas. O mais comum é que exista uma pessoa com vários sintomas de um mesmo problema. E é o que o desinflamação busca fazer por você, é solucionar o problema na base dele e te dar instrumentos para se cuidar e para melhorar. E uma das coisas que a gente precisa para o controle desse glutamato, por exemplo, é aumentar a GABA. E a gente vai pensar nos nutrientes como a glicina, que também está nas proteínas animais. A gente vai pensar no magnésio, que é essencial, também nos vegetais verdes, nas sementes. A gente vai pensar na L-teanina, que está bastante presente no chá verde. A gente vai pensar em todo o complexo B, né? Vitamina B6, vitamina B9, B12, B2, que são aqueles que cuidam do processo de metilação. Tem um exame, o de homocisteína, que se você não sabe quanto o seu tá,
ou se tá acima de 8, o seu cérebro já não tá legal. Por quê? Porque não entra sangue nele, do mesmo jeito que acontece com quem tem anemia. Não tem como você ter um cérebro saudável com anemia porque não chega sangue. Além disso, a homocisteína mostra desintoxicação, ou seja, eliminação de toxinas que poderiam interferir no seu cérebro. Então, você ter saúde mental, gente, é um todo. Eu tenho aquela genética, ótimo. Eu vou adestrar. Como que eu vou adestrar? Eu vou aumentar o consumo de nutrientes que aumentam a produção de serotonina, que aumentam a produção de GABA. Eu vou evitar aqueles alimentos que aumentam a minha produção de histamina, de glutamato. Então, uma dieta baixa em histamina por alguns momentos. Uma dieta com bastante proteína, mas sem um excesso de proteína animal que poderia também interferir no meu cérebro. Eu vou prestar atenção no meu intestino, eu vou prestar atenção no meu fígado. Cada um vai ter o seu caminho. Você vai entender o seu caminho ao entender qual é a sua base, vamos dizer assim, de sintomas e de problema. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui para você é que você pode modular o seu comportamento através da desinflamação. É impossível que isso não aconteça. E não é que você nunca mais vai ter uma oscilação de humor ou que você nunca mais vai ter impulsividade, mas você vai saber reconhecer os gatilhos. Então eu sei, por exemplo, que se eu não durmo, eu vou ter muito mais impulsividade e excitabilidade neuronal. Eu sei que se eu estou num momento de muita excitabilidade neuronal, às vezes porque eu excedi na quantidade de cafeína, ou às vezes por nada, gente, às vezes por ativação genética, eu vou ficar exausta no outro dia. Então eu já gravo conteúdo porque eu não vou me forçar, porque eu sei que se eu me forçar, eu não recupero e eu entro num ciclo crônico, por exemplo. Eu sei que eu preciso prestar atenção nos alimentos que eu tenho alergia. Eu sei que eu preciso fazer desparasitação. E isso vai me levar mais próxima da pessoa que eu quero ser. Desinflamar vai me deixar mais próxima da pessoa que eu quero ser. Então não é que eu não vou ter esses ciclos, mas a primeira coisa é que quando eu tiver, eu vou saber que eu vou voltar. Isso é libertador, porque recentemente eu tive um desses episódios porque eu tomei antibiótico e eu senti muita melancolia, eu senti muito cansaço, sono o dia inteiro, confusão mental, de esquecer senha do cartão, de pensar em alguém do meu lado, ouvir a voz dessa pessoa, ouvir o barulho do mundo e querer ser engolida. E eu antes vivia isso, gente, em desespero, porque eu falava, cara, que pesado viver assim. E ainda que tenha sido muito difícil esse dia, eu pensava, vai melhorar. Eu sei a causa, eu sei o que fazer. Então, nesse momento, eu mudei a minha dieta, por exemplo, eu fiz a dieta baixa em histamina, eu aliviei o meu intestino fazendo os protocolos que eu ensino no Desinflamação, comendo mais alimentos cozidos dentro do ritmo circadiano, usando chás para o fígado. E eu melhorei. E assim, eu entendo o que você sente, sabe? Porque eu tava no jantar do aniversário do meu pai e a família toda conversando alegre e eu não conseguia sentir alegria, eu não conseguia estar ali. Não é uma coisa que você consegue forçar. Eu saí do restaurante e tava todo, né, um restaurante cheio, à noite, badalado, as pessoas bonitas. Gente, eu tava de casaco que eu viajei no avião mesmo, sem nada na cara, o cabelo sei lá como que tava. E eu lembro, eu tive que ir embora antes, porque eu não tava conseguindo mais ficar ali. Eu tava dormindo antes de chegar a hora do jantar, coisa que nunca acontece. E eu lembro da cena de passar pelas pessoas no restaurante, felizes, e pensando assim, por que vocês estão felizes, gente? De onde vocês estão tirando isso? De onde vocês estão tirando tanta vida, tanta vitalidade? É o cérebro, entende? É o cérebro inflamado, é como ele pensa. Então, só de não ser engolida por esse pensamento de deitar na cama e falar,
amanhã já vai estar melhor, eu hoje fiz tudo que eu precisava fazer, amanhã eu vou seguir fazendo. E já estava um pouco melhor e agora eu tô aqui. Então, vale a pena você desinflamar e aprender o caminho. Não é que você vai conseguir controlar tudo, pode ser que chegue ainda um diagnóstico para você. Pode ser que seja tão difícil de controlar a imunidade do seu cérebro por causa da carga genética que você precise sim usar um medicamento. E tá tudo bem, mas não existe nenhum medicamento que vai te ajudar a ter o cérebro que você quer ter se você não se desinflamar e se nutrir. Nenhum cérebro funciona sem nutrientes somente à base de medicamento, somente com uma vida desregrada. Para ter o cérebro que você precisa, você quer desinflamar, adequar os seus hábitos e alinhar ele à sua evolução, e se precisar usar um medicamento. Mas esses outros dois anteriores, eles vão te ajudar a não ter tantos colaterais, a usar doses menores e a realmente ter o efeito positivo do medicamento. Porque a maioria das pessoas está usando 5 medicações, tendo todos os colaterais e não tendo os benefícios, porque elas não cuidaram da base. E o que eu espero é ensinar o maior número de pessoas possíveis a cuidar da base. Porque isso é viver. Beijo enorme.